Hoje iniciaremos o módulo 2, intitulado Transtorno do Espectro do Autismo, Conceitos e Características, que será ministrado por mim, professora Hilda Rosário, e pela professora Ana Paula Sardinha. Eu sou pedagoga e psicóloga, com doutorado em Teoria e Pesquisa do Comportamento pela UFPA e professora adjunta da UFRA Campus Belém. Iniciaremos esse vídeo resgatando 6 pontos importantes para pensarmos o desenvolvimento. O primeiro deles, os domínios de desenvolvimento, ou seja, motor, cognitivo, socioemocional, têm ritmos diferentes e cada domínio afeta e é afetado pelos demais. Quando uma criança de 1 ano e meio interage com outra de 4 anos, brincando de esconde-esconde, uma corre mais rápido que a outra. E a forma de se esconder vai ser diferente, na medida em que a mais velha consegue compreender os comandos verbais da brincadeira. A mais nova vai ter dificuldades não só nesses comandos, mas também na coordenação motora grossa, no equilíbrio. É diferente. Ponto 2. Cada indivíduo é único e distinto de determinadas maneiras de todos os outros. Todos nós somos únicos. Por mais que a gente tente homogeneizar com determinadas práticas, todos somos únicos. Então, Maria vai se desenvolver em seu próprio ritmo, de forma única, que vai ser diferente de Joana. Está tudo bem. Quem aqui tem mais de um filho percebe essas mudanças. Cada criança atinge um marco de desenvolvimento à sua forma, no seu tempo. E está tudo bem. Item 3. A criança ajuda a moldar o seu próprio desenvolvimento e a influenciar a resposta dos outros para ela. Como assim? As crianças não são passivas no seu desenvolvimento? Não, não são. Elas são ativas, procuram ativamente por experiência. Além disso, as características da criança, assim como as do adulto, do cuidador, são importantes. Por exemplo, orientar o processo de aprendizagem de um aluno curioso é diferente de orientar o processo de aprendizagem de um aluno apático, de um aluno impulsivo. É bem diferente. Um outro exemplo. Como vamos interagir com um bebê que vive sorrindo? Como vamos responder àquele que chora bastante? Será da mesma forma ou de modo diferente? Bem diferente, não é? Tem como dar a mesma criação para 2 filhos, por mais que os pais se esforcem? Não. Vai ser diferente. E por quê? Porque os pais preferem Maria a Joana. Não. Pode até ser, mas não é por isso. Porque os pais de primeira viagem, como o próprio termo indica, tudo é novo. Não tem experiência. O primeiro filho ensina os pais a terem os cuidados com o recém-nascido, a se adaptarem àquela rotina que é totalmente diferente da rotina que tinham antes, mesmo durante a gravidez. Então, os pais precisam se adaptar às características físicas e de temperamento dessa criança. E quando nasce o segundo filho, esses pais já estão mais seguros das suas práticas como cuidadores, já entendem que não vão machucar aquela criança, que pode deixar o pipo cair no chão, limpa na calça e dá para o segundo filho, não é isso? Do primeiro tem que ferver, tem que esterilizar, não é isso? No segundo filho já entende que só limpar ali na fralda ou na roupa pode ser suficiente, tá? A professora está brincando. Para ilustrar que é totalmente diferente. Por quê? Os pais não são os mesmos naquele segundo filho e aquela criança é uma outra criança. Tem uma outra constituição genética, um outro temperamento, uma outra organização física. É um outro momento da vida daquela família. A chegada do segundo filho, do terceiro filho, da mesma forma. Um quarto ponto, o desenvolvimento irá ocorrer em um tempo ou outro, em um tipo
ou outro de ambiente. O que isso significa? Que independente do contexto em que a criança se encontre, ela irá se desenvolver. Por exemplo, aqui a gente tem a foto, a figura de uma criança num contexto que a gente infere que seja de classe média alta, uma organização, uma decoração do ambiente onde ela está executando aquela atividade, com os cestos, com o cesto plástico. Ela está se desenvolvendo. E uma criança em situação de vulnerabilidade, moradora de rua, ela não estaria se desenvolvendo? Sim, também está se desenvolvendo da mesma forma que essa criança da imagem que eu coloquei no slide. A diferença são as estimulações a que as duas têm acesso. E não qualificando como melhor ou pior, mas apenas diferente. Diferentes estimulações, diferentes experiências, em função de um contexto diferente. Um fator de proteção, por exemplo, ao desenvolvimento infantil é a escolaridade materna, perdão. Quanto mais anos de estudo tem essa mãe, além dela ter uma renda maior, isso vai permitir a ela uma melhor renda, vai permitir também um maior senso crítico, que ambos poderão proporcionar para a criança experiências, atividades, acesso a uma estimulação diferenciada de uma mãe que tenha uma baixa escolaridade. Um quinto ponto, as crianças são resilientes. Nós somos resilientes. Ou seja, elas podem se recuperar mesmo a partir de experiências negativas ou adversas em seu desenvolvimento, caso essas experiências não persistam por longo período de tempo. Então, como eu falei para vocês, mesmo a criança aqui da figura, que está num contexto que a gente pode inferir, um contexto com uma qualidade de vida melhor, claro, do que um contexto de situação de rua, de uma criança moradora de rua, a gente tem que considerar a variável resiliência. Nós somos resilientes. Então, a forma como a criança de rua vai perceber aquele contexto, as interações que ela tem, a qualidade das relações que ela tem ali, pode ser fator de proteção, sim, embora ela tenha contato com muitos fatores de risco vivendo nessa condição, tá? Outros fatores de risco ao desenvolvimento infantil: baixa renda familiar, ter nascido prematuro, ter pai ou mãe com algum tipo de psicopatologia é considerado fator de risco para o desenvolvimento infantil. E o sexto e último ponto, o desenvolvimento da infância está relacionado ao desenvolvimento pelo resto da vida, ou seja, é cumulativo. Uma criança de 4 anos, que já tem um vocabulário bastante extenso e habilidades expressivas, vai conseguir dizer: mamãe, eu estou triste porque não quero que você ame minha irmã, por exemplo. Ela não dormiu sem falar nada e acordou com essa frase elaborada, com a compreensão de um sentimento, de conseguir expressar esse sentimento. Não, ela teve que passar por fases preliminares a essa habilidade expressiva, como balbuciar, fazer pequenos grunhidos, depois balbuciar, frases com uma só palavra, frases de 2 palavras e assim por diante. Então, o que a gente precisa ter em mente sobre os aspectos de desenvolvimento é que todas as crianças são únicas, sejam elas neurotípicas ou não. Cada criança é única. São ativas, sim, em seu desenvolvimento, resilientes, e esse desenvolvimento vai ocorrer conforme o ambiente da criança, conforme as interações, os estímulos a que ela tem acesso e a quantidade e o tipo de estimulação que ela tem acesso. E de modo cumulativo, ou seja, acompanhando-a pelo resto da vida. Então, o que nós somos hoje, adultos, é resultado de processos lá atrás, na nossa infância, até hoje, né? É resultado desse acúmulo. Então, se hoje, por alguma razão, você tem dificuldade em correr,
em praticar alguma atividade física, fazer um polichinelo. Isso tem a ver lá atrás, quando foi trabalhada a coordenação motora grossa com você, quais estímulos você teve acesso, quais experiências, brincou na rua, subiu em árvore, como foi a inserção na educação infantil? Foi direto para o ensino fundamental, não teve educação infantil? Então, muitas coisas que a gente vivencia hoje no nosso desenvolvimento enquanto adultos, porque continuamos em desenvolvimento, nos desenvolvemos até a velhice, até a morte, na verdade, é um processo que vem desde o nascimento, desde o nosso nascimento. Então, considerando aqui que vocês já leram no material do módulo sobre os marcos do desenvolvimento, a gente vai seguir esse vídeo falando sobre uma prática muito comum do trabalho docente e que é bastante utilizada desde a suspeita até a definição do diagnóstico. Alguém arriscaria aqui qual é? É a observação. A gente vê aí na imagem uma mão segurando uma lente de aumento para observar um ponto na paisagem, né? E de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o diagnóstico de TEA ele vai ocorrer geralmente entre 4 e 5 anos. E há, inclusive, aquelas que são diagnosticadas apenas em idade escolar. E o que isso quer dizer? Bom, que grande parte da observação de comportamentos e sintomas que levam à suspeita de TEA ocorre na educação infantil, ou ainda nos anos iniciais do ensino fundamental, e isso inclui vocês e a escola. Daí a importância de se observar, de compreender essa ação, essa prática, não só a nível de pensar o desenvolvimento e aprendizagem, mas de pensar também aspectos do desenvolvimento que não estão transcorrendo da forma como era esperado. Então, o que é observar? De acordo com o dicionário, significa fixar os olhos em algo, considerar com atenção. E num conceito mais elaborado, o que é observar? Dar sentido ao que os nossos olhos e todos os outros sentidos trazem para nós como estímulos brutos do mundo exterior. Agora, isso vai depender o quê? Dos nossos conhecimentos pessoais e acadêmicos sobre o que a gente está observando. Nesse caso aqui, seriam comportamentos dos alunos, mais especificamente, aspectos do desenvolvimento infantil. Vejamos um exemplo. É uma sala de aula pré-escolar e você veio simplesmente fazer uma visita e observá-la. Você percebe um garoto sentado em uma mesa brincando com um pedaço de argila. Está sozinho e você quer se aproximar para ver o que ele está fazendo. O menino, vamos chamá-lo de Antônio, sorri quando você se aproxima e pergunta se quer brincar com ele. Você diz sim e ele lhe dá argila. Enquanto Antônio observa bem de perto, você enrola a argila em uma grande bola e depois a divide em duas partes, aproximadamente iguais. Você dá uma porção de argila a ele e diz: agora nós dois temos a mesma quantidade para brincar. Antônio acena com a cabeça e sorri mais uma vez. Pega a sua bola de argila e a enrola na superfície da mesa. Você pega a sua parte de argila e a achata como uma panqueca. Então Antônio agora está muito interessado. Olha fixamente para o seu pedaço achatado e em seguida grita: ei, seu pedaço é maior. Eu quero o seu pedaço. Como você é convidado e certamente não quer briga com um menino de 3 anos por causa de um pedaço de argila, você troca seu pedaço com o dele. Ele sorri mais uma vez e volta a brincar. Então, vocês já passaram por isso com uma criança? Alguns de vocês podem ter percebido que o Antônio funciona no estágio pré-operatório de Piaget apenas pela dificuldade dele em conservar a substância, no caso, a argila. E outros deduziram essa dificuldade de conservação simplesmente por saber a idade do Antônio, 3 anos,
associando a idade ao estágio pré-operatório de Piaget. Então, por que é importante observar? Porque nos permite avaliar as habilidades da criança, identificando as áreas que ela precisa de suporte adicional ou maior estimulação, acompanhar seu desempenho ao longo do tempo. Na medida em que a gente faz o registro e organiza esses registros em um portfólio, isso nos possibilita fazer o acompanhamento do desenvolvimento de determinada habilidade naquela criança. E ainda, reunir informações que podem ser utilizadas em reuniões de pais e relatórios. Vocês assistiram aos vídeos 1 e 2 da PUC do Rio de Janeiro, com a professora Carolina Lampreia, onde ela apresenta pontos importantes para a vigilância precoce do autismo? Vale muito a pena conferir. Os links estão no material em PDF na seção Fique de Olho. No vídeo 1, no minuto 5:49, ela apresenta alguns instrumentos para essa identificação, dos 18 aos 24 meses de idade, onde eles trazem a observação da criança pelo profissional como uma técnica adicional, associada à aplicação do instrumento para a identificação do autismo. E por que associar a observação à aplicação de um instrumento com os pais? Porque muitas vezes há aspectos de desenvolvimento que os pais ou não lembram muito bem, ou desconhecem, ou ainda atribuem alguns comportamentos, por exemplo, a traços de personalidade da criança ou características do ambiente. Então, só o ato de observar é suficiente? Não. É necessário descrevermos o que observamos. Se um pesquisador está estudando agressão, por exemplo, ele deve parar de pensá-la apenas em termos teóricos e identificar o que ele entende por agressão na prática. Ou seja, deixar os conceitos da literatura um pouco suspensos, para tentar identificar a agressão em um comportamento específico da criança. Por exemplo, Antônio empurrou Bruno na hora do intervalo para pegar o carrinho. Algo do tipo. E nós, o que a gente entende por desenvolvimento típico? No material em PDF, vocês têm, da página 19 até a 20, 3 quadros com os indicadores de desenvolvimento do nascimento aos 3 anos e meio de idade. Então, por exemplo, se entre 12 e 15 meses a criança mostra o que quer, sem que seja por meio de choro, mas através de palavras ou sons, apontando ou estendendo a mão para alcançar o que quer. Esse é um aspecto do desenvolvimento social, a habilidade de atenção compartilhada, mais especificamente um gesto proto-imperativo, onde a criança só para com o comportamento quando consegue o que quer. Então, a partir disso que discutimos até aqui, é necessário que vocês tenham em mente que quem faz o registro da observação deve conhecer o que está observando. Deve ser capaz de apresentar o fenômeno a outras pessoas, seja com uma descrição verbal ou uma imagem, para então observar um comportamento diferente. E devemos conhecer esses marcos do desenvolvimento neurotípico, para além das nossas experiências, seja com professores, mas considerando o que indicam as teorias de desenvolvimento. Para então, ao observar um comportamento que a gente qualifique, num primeiro momento, como diferente, entre aspas, a gente possa estabelecer critérios de observação a partir de uma teoria de desenvolvimento, considerando o contexto da escola, da turma e da família da criança, para que aquele comportamento observado que a gente considera diferente seja contextualizado ao nível do desenvolvimento cognitivo dessa criança, conforme a sua idade, de modo que nós, professores, profissionais, funcionemos como uma rede de apoio à família, para que, caso haja de fato algum transtorno do desenvolvimento, não necessariamente autismo, essa criança tenha os seus direitos amparados, assim como a família.
Desejo a todos bons estudos. Aqui é o meu e-mail, hilda.rosario@ufra.edu.br. Tchau, tchau.